Salve jogadores, Igor Silveira aqui na área, o seu padrinho, você já tá ligado nisso? Não! Porque hoje é dia de falar sobre isso aqui, ó. Seleção brasileira, porque, meu Senhor Jesus Cristo, que futebol vergonhoso que a seleção brasileira apresentou contra a Venezuela, hein? Em plena Arena Cuiabá. Vinícius Júnior errando todas as jogadas praticamente. Neymar, camisa 10, fora de forma, mas dominou aquele meio campo ali, jogou muito, na minha opinião, o melhor em campo. Richarlison, o homem gol, praticamente nem encostou na bola. E é claro, né, Gerson, o cara entrou no segundo tempo e tava achando que era Kung Fu, querendo derrubar todo mundo, dando golpe pra lá, dando golpe pra cá, querendo derrubar, que é aquilo, cara? O Gerson deu a louca no Gerson. Se tem Brasil jogando mal, tem jornalista brasileiro, ó, descendo o aço na seleção brasileira. Você tá doido? Sobrou até pro Fernando Diniz. E o dinizismo não tá convencendo o pessoal não, tá? Só que antes de reagir aos comentários dos jornalistas, já deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha com todo mundo. Compartilha aí no grupo da família, compartilha com os amigos, compartilha aí com geral. Porque avisa lá que Padrinho soltou o vídeo e o vídeo hoje tá sensacional. Sem enrolação, vamos começar o vídeo. Pessoal, para começar, vamos falar sobre esse cara aqui, ó. Fábio Sormani, que em seu canal criticou muito a seleção brasileira e questionou o treinador Fernando Diniz sobre as suas escolhas, como Gabriel Jesus, Matheus Cunha, Richarlison e até o volante André do Fluminense. O Sormani deu a entender ali que o André é o queridinho do Diniz e que por isso ele foi convocado. Se liga aí no veredito que o Sormani deu sobre a partida entre Brasil e Venezuela. Que papel ridículo, medíocre que o Brasil desempenhou na Arena Pantanal na noite dessa quinta-feira diante de 40.020 torcedores que lá estiveram. Sem contar o pessoal que assistiu pela televisão, não só no Brasil, mas em todo o planeta. Que coisa ridícula, que time medíocre, que técnico sem capacidade, sem estofo para dirigir a nossa seleção brasileira. Só tonto não espera por um negócio desse, né? A hora que você vê o Fernando Diniz dirigindo a seleção brasileira, você fica com o pé atrás. Eu falei já várias vezes no começo deste ano, de 2023. Vamos esperar o Diniz amadurecer para ver se ele tem condições de dirigir a seleção brasileira. Dirigir a seleção é uma coisa, dirigir clube é outra, completamente diferente. Completamente diferente. E o Diniz está se mostrando um treinador incapaz de dirigir a seleção brasileira. Primeiro com convocações absolutamente equivocadas, né? Eu até listei aqui alguns jogadores. Ian Couto, tem cabimento? O Danilo, chega, não dá mais. André, que na verdade é mais um zagueiro do que um volante. Então convoca ele zagueiro. Aí ele é muito pequenininho, não tem coisa, então não chama. Entendeu? Matheus Cunha, Richarlison, Gabriel Jesus. Gente, pelo amor de Deus, quando é que a gente não vai ver mais o Gabriel Jesus com a camisa da seleção brasileira? Ele não tem a menor condição de jogar na seleção brasileira. Chega, já foram 2 Copas do Mundo, nenhum gol marcado em Copas do Mundo com a camisa da seleção brasileira. Tenha santa paciência, gente. Chega disso. Richarlison, pelo amor de Deus, o cara sobrevive na seleção brasileira graças a um gol de puxeta feito na Copa do Mundo, que rendeu indicação pro prêmio Puskás. Gente, então quando a mídia, a torcida fala em técnico de fora, os treinadores brasileiros que estão preocupados aí com a reserva de mercado nacional ficam chiando. Ah, porque não precisa, porque não sei. Claro que precisa. Mas não adianta ficar pegando um qualquer para dizer que temos um treinador de fora. Tem que pegar um cara do nível de um Ancelotti, aí eu concordo. Tem que pegar um cara do nível de um Klopp ou de um Guardiola, beleza. Agora se for pegar qualquer outro aí, deixa esses aí, porque técnico basicamente é tudo igual. Jogador é que decide jogo. Agora, você tem que convocar os melhores. Você tem que escalar os melhores, você tem que saber treinar. E na hora de mudar o time, você tem que colocar em campo, fazer as modificações corretas. O Brasil ganhava por 1-0, ele pegou e tirou o Casemiro e colocou o André para fazer um terceiro zagueiro. Porque o André é um terceiro zagueiro. É só olhar a posição dele. Ele joga enfiado no meio dos 2 zagueiros. Ele joga enfiado no meio do Marquinhos e no meio do Gabriel Magalhães. Fica ali ele aqui, ó. Ele fica aqui, ó. Aí o Brasil tomou um gol, ele teve que ir pra frente. Ele não sabe o que fazer com a bola.
Ele não tem nível para jogar na seleção brasileira. Não tem nível. O Danilo, que jogou no Palmeiras, que hoje está no Nottingham Forest, é muito mais jogador do que ele. Esse Moscardo, esse menino que está no Corinthians, é muito mais jogador do que ele. O Pablo Maia, do São Paulo, é muito mais jogador do que esse André. Mas está lá porque é jogador do Fernando Diniz, que joga no Fluminense. Assim é fácil, meu companheiro. Assim é fácil. A gente não sabe quais são os interesses das pessoas. A gente não sabe. E aí o Brasil paga o pato. Ridículo, ridículo. Se tem Neymar em campo, tem esse cara aqui, ó, comentando. Craque Neto simplesmente detonou a seleção brasileira e também questionou o treinador Fernando Diniz sobre as suas escolhas em seu elenco. Craque Neto saiu rasgando o verbo e não poupou as palavras. Se liga aí na opinião que o craque deu sobre o jogo entre Brasil e Venezuela. Porque quando você puxa o saco de uma seleção que não tá jogando nada, que o maior jogador pra vocês, não pra mim, que é o Neymar, tá gordo, tá inchado, fez de tudo pra tomar o terceiro amarelo, pra não jogar contra o Uruguai, e que continua cavando faltas, pênaltis, essas barbaridades, e vocês pagam um pau. Não é ganhar contra o Uruguai, não é ganhar de 5-0 contra a Venezuela, não é isso a seleção. A seleção é o povo que deu 12 milhões para a CBF. O ticket, o ingresso de R$317, de um povo que não tem dinheiro para comer, de um povo que batalha. E vocês que são Neymarzete, tá tudo bem. Vinícius Júnior, tá tudo bem. Rodrigo, tá tudo bem. Marquinhos, tá tudo bem. Vocês nunca vão ser Rivaldo. Vocês nunca vão ser Dunga, Mauro Silva, Cafu, Aldair, Roberto Carlos, o maior lateral esquerdo de todos os tempos. Vocês nunca vão ser. Vocês, jogadores de hoje, vocês são uma vergonha. Vocês são uma geração vergonhosa. Não é empatar com a Venezuela, é o treinador vir na coletiva e achar que não jogou mal. E enganar as pessoas. Porque estava calor, o calor para os caras que tem 400 milhões no banco, que os caras que vão de aviãozinho fretado, calor é para Venezuela, campo ruim é para quem não joga bola. Os caras não entenderam isso, Veloso Souza e Fernandinho. Vocês são uma geração perdedora, uma geração de videogame. Essa geração minha, dos meus filhos, eu tô falando dos meus, dos seus, cada um que vê os seus, mano. Vocês são uma geração, vocês não têm vergonha na cara de jogar bola. Diferente dos dois aqui, né? Do Jairzinho e do Pelé. Não precisa nem falar, né? Um fez 7 gols em Copa do Mundo. Não foi o Pelé, que fez 7 gols em todos os jogos. Foi o Jairzinho, furacão, que a molecada nem sabe quem é. E que tá tudo bem. Mas vocês sabem quem é Gabriel Jesus, Matheus Cunha, Richarlison, Neymar, que na Arábia eu fiz o jogo. Veloso falou pra mim, eu fiz o jogo, eu fiquei com vergonha às vezes de comentar, porque a minha, tá parecendo aquelas panelas, quando você faz aquele feijão e suando, inchado. Mas peraí, esse é o jogador? O Neymar não dá um pique hoje, ele não tem mais o que ele tinha no Santos, que ele foi um fenômeno, no Santos, no Barcelona. Que isso, irmão? Jogar igual o Neymar, nem Messi e muito menos Cristiano Ronaldo. Mas ele quer jogar bola? Não. Ele não quer. Agora, um cara que se preocupa, que foi jogado um saquinho de pipoca, que bateu na cabeça dele, vai não sei o quê, quem você pensa que você é? Aí vem o treinador e dá uma lição de filósofo. Agora, se vocês querem um treinador, 2 Copa Paulista, um Carioca, e que acha que o Neymar não pode sair, e que por sinal, aquilo que o Veloso falou, é perfeito. Meu irmão, a gente esperava que o Diniz fosse mudar, não a estrutura tática, até porque eu não gosto da estrutura tática dele, mas respeito, ele está na final da Libertadores. Sim, vou torcer para ganhar. Fluminense, contra o Boca. Vou torcer. Se fosse o Inter, eu não torcia. Se fosse o Palmeiras, também não torcia. Mas pro Fluminense eu vou torcer. Pro Fluminense. Aí, a hora que eu penso que vai, sabe? Não, é a mesma coisa. É Richarlison que não tá jogando nada, que joga. É Gabriel Jesus, que 2 Copas do Mundo não fez um gol,
que joga, faz um golzinho no Arsenal, aí vem a ESPN, a Fox, os comentaristas estatísticos, olha só, ele fez um golaço, 2 Copas do Mundo, não fez um gol. Aí vem Matheus Cunha, nenhum gol na seleção, tem 39 gols na carreira, cara, vão jogar contra a Venezuela, aí a imprensa, no modo geral, olha, o futebol não é mais bobo, a Venezuela aprendeu a jogar, Venezuela, irmão, mas é beisebol, porra, passar vergonha nos amistosos, não representar isso, e aí cai uma pipoca na cabeça dele, parece que o mundo caiu, olha só, o cara teve filha, que Nossa Senhora Aparecida abençoe, mesmo ele não acreditando. O cara foi para a Arábia Saudita, né? Arábia. Ganhou 420 milhões no ano. Aí ele tá preocupadinho que caiu um saco de pipoca na cabeça dele. Saco de pipoca, irmão. Tem que jogar outra coisa. E aí sai como tudo tá certinho. Aí veio o treinador, no intervalo, depois na coletiva, não jogou mal. O nosso time estava espaçado, essas conversas mole, espaçado, um homem não sei da onde, extrema. Pô, isso é tudo mentira, gente. Isso é tudo mentira. Jogadores, se tem um cara que eu respeito muito, é esse cara aqui, ó. André Reine. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele. O André, que é jornalista e narrador da TNT Esportes, questionou muito em seu programa sobre a Neymar dependência, ou seja, a dependência sobre o Neymar desde a Copa de 2014. E também em seu programa ele fez uma análise completa entre Brasil e Venezuela. Se liga aí no que o André diz. Olha aqui, ó. Foi muito decepcionante, tá? Foi muito abaixo do esperado, até mesmo para um início de trabalho. A gente sabe que o trabalho do Diniz é um trabalho diferente. O Diniz é um técnico que, para colocar em prática tudo aquilo que ele imagina e quer do futebol e quer do seu time, vai levar tempo. Agora, eu acho que o grande problema da seleção brasileira dos últimos tempos não é nem a organização tática e tal. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O problema do Brasil, em vários momentos, e momentos grandes, de Copa do Mundo, que é o que interessa pra gente, o problema nosso é o jogador falhar, né? É a falha individual. E ontem o Brasil ontem foi muito abaixo da crítica. Também taticamente, o Diniz falou sobre isso na entrevista coletiva depois do jogo, mas individualmente o Brasil esteve muito abaixo, cara, muito abaixo. E eu acho que isso é preocupante, porque a gente sempre dependeu muito das nossas individualidades. A gente ficou todo esse tempo, e vamos continuar ainda por algum tempo, dependendo muito do Neymar. A gente tem a esperança do Vini ser um protagonista, do Rodrigo ser um protagonista, mas ontem nenhum deles foi. O ataque da seleção brasileira ontem foi um ataque de riso, né? Porque de riso, aquele riso nervoso, né? Aquela risada nervosa, porque foi muito mal. E eu fico preocupado, cara, porque a gente joga muito em função de um cara e ele é notícia sempre. E vai ser, enquanto ele estiver aí, ele vai ser notícia. Vai ter muito em cima do Neymar, a atenção vai estar muito em cima do Neymar e vai ser assim. Enquanto ele estiver na seleção, vai ser assim. O Neymar, ele é o melhor jogador dessa geração. Ele é o cara que o Brasil joga em função dele já há algumas Copas. Tomara que não vá para mais uma jogando em função só dele, porque acho que vai ser ruim, vai ser vai ser um risco muito grande, porque o Neymar que a gente vê hoje é um Neymar que vai piorando, o tempo vai passando para todo mundo. Minha preocupação com o Neymar, jogarmos em função do Neymar, o Neymar hoje, ele joga num futebol que não é competitivo, cara. Se já era uma estratégia ruim antes, agora eu acho que ela é pior ainda. Porque, veja só, o Neymar, ele tem, na temporada,
5 jogos pelo Al Hilal, 3 jogos pela seleção brasileira. Ontem, ele chegou a furar jogadas. Claro que ele não tá no auge dele. E não vai estar por um tempo. Cara. E acho uma loucura você jogar em função de alguém que tá jogando no futebol da Arábia. Pessoal, para terminar, vamos falar sobre esse cara aqui, ó. Mauro César, que em seu programa questionou muito a convocação do Richarlison e se perguntou: será que o Richarlison ainda é o camisa 9 ideal para a seleção brasileira? Será que o Richarlison merece ainda ser convocado? O Mauro César fez uma análise completa até do Richarlison em seu clube atual, que é o Tottenham. Se liga aí no que o Mauro diz. Richarlison e a atuação dele ontem, Mauro? Olha, o Richarlison acho que ele nem se provou jogador pro Tottenham. Ele jogou no Watford, depois no Everton, lá ele foi muito bem. No Watford também foi bem, tanto que o Everton o contratou. Mas no Tottenham até agora ele não se provou. Tô falando de um time do chamado Big Six, lá, dos principais times. Eu acho ele mais jogador de beirada do que 9 mesmo. E ele não era 9, exatamente. No Fluminense, quando ele começou a se destacar, o Henrique Dourado era o centroavante e ia jogar pelo lado. E o reserva do Henrique Dourado era o Pedro, que estava vindo da base. E então ele não era centroavante ali. No Everton tinha o Calvert-Lewin. Exatamente, ele jogava também com um centroavante. E quando ele foi pro Tottenham, o centroavante era o Kane, que é um jogador que se movimenta muito, saída, mas ele é o centroavante, né? Agora sai o Kane, surge a oportunidade para ele, no comando do ataque, na ponta, ele não se firma, ele não faz gol. Ele fica perdidinho de novo. Ele não se encontra. Aí tem uma história do Richarlison, como ele é um cara que tem umas manifestações públicas interessantes e tudo, questões sociais, e aí ele agora falou da questão de saúde mental e que foi buscar ajuda. Eu acho que as coisas se misturam um pouco. Existe com o Richarlison, eu acho legal, ele é um personagem interessante, nada contra ele, mas eu acho que isso não pode se misturar com a questão da escalação. O futebol dele não justifica nem convocação. Nem convocação. Na Copa eu concordo com o Bruno, ele foi bem, fez um gol muito bonito, jogou boas partidas quando o Brasil conseguiu jogar futebol. Então a presença dele ali acho que não é questionável, ele merecia estar no grupo, ele correspondeu minimamente. Mas agora, assim, a fase dele é ruim no clube e na seleção também. Mas ele, assim, a insistência com ele eu não consigo entender. Acho que é um primeiro momento, já o terceiro jogo, não entendo realmente. Jogadores, se encerra mais um vídeo aqui no canal. Eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa análise que eu trouxe de cara jornalista sobre a partida entre Brasil e Venezuela, né? Essa partida vergonhosa que o Brasil fez. E daqui a alguns dias tem jogo contra o Uruguai. Você tá doido, cara? Jogo lá no Uruguai ainda. Será que a seleção brasileira vai se portar bem? Será que a seleção brasileira vai fazer uma boa partida? Eu espero que sim. Pessoal, se vocês gostaram, novamente eu peço, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilha com todo mundo, porque avisa lá, ó, Padrinho soltou o vídeo e o canal tá voltando aos poucos, hein? Você tá doido? Mas o vídeo se encerra e é isso aí, pessoal. Tamo junto, valeu!